Considerada uma das 5 mais bem avaliadas do estado de São Paulo, a incubadora de empresas de Jacareí completou na última terça-feira, dia 27 de abril, 10 anos. Para comemorar, o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia e Inovação promoveu um talk show Inovação, Tecnologia e Educação, com apresentações e depoimentos em uma cerimônia que lotou a sala Ariano Suassuna, no Educamais Jacareí. Nossa equipe esteve no local e registrou a comemoração. Veja como foi. Inovação, tecnologia e educação foram os destaques do talk show realizado na noite de terça-feira, 26 de abril, em comemoração aos 10 anos da incubadora de empresas de Jacareí. Depoimentos, apresentações e debates marcaram a comemoração, que contou com a presença de autoridades, empresários e alunos de escolas técnicas e faculdades da cidade. A incubadora foi um sonho que transformamos em realidade há 10 anos atrás. Várias empresas fizeram uso dessa incubadora. Hoje são 37 empresas que se graduaram. O que é se graduar? Passaram pela incubadora, se tornaram fortes e saíram da incubadora como empresas. Isso é muito importante, porque isso é um estímulo ao empreendedorismo, gera emprego, isso é bom para a cidade como um todo. Em muitas cidades, as incubadoras não conseguiram sobreviver. Ela que tem como função principal dar condições de viver, de sobreviver às empresas que passam por ela, muitas delas não conseguiram sobreviver. Então, em Jacareí, isso já é um motivo para comemorar. É uma forma de você não só atrair novos empreendedores, até porque reconhece que ali é um local pequeno, justamente para onde a pessoa pode fazer, então, a geração do seu sonho, da sua ideia. E comemorar 10 anos não é para qualquer um. É sinal que realmente é resultado de sucesso, que cada vez mais tem crescido, atraído mais pessoas. A gente sabe que existe até uma demanda, uma fila para pessoas que querem desenvolver aí a sua ideia e o seu produto. O palco da sala Ariano Suassuna, no Educamais Jacareí, contou ainda com a apresentação emocionante do mágico Luca Vieri, recém-instalado na incubadora. A ideia da incubadora foi de perceber que meu trabalho era inovador e tendo esse apoio da incubadora tem sido muito interessante. Meu projeto foi recentemente aprovado, de misturar a mágica e o lúdico dentro dos treinamentos corporativos, e tem sido muito interessante, porque lá a gente tem um fomento de consultores, de pessoas que estão engajadas em conseguir desenvolver esse trabalho. Outro momento muito comemorado foi o lançamento da incubadora de projetos culturais e sociais. Um convênio entre a incubadora de empresas e a Fundação Cultural de Jacareí. Ela vai dar oportunidade para que o produtor cultural, o artista, seja individual ou os coletivos culturais, eles possam sair da informalidade e passar ao empreendedorismo, dentro da área cultural. Todas as organizações voltadas ao desenvolvimento agora vão ter esse desafio de colaborar conosco nessa inovação que é tentar trazer a cultura para dentro da incubadora e fortalecer os projetos culturais nossos para que eles também tenham sobrevida, para que eles tenham independência, para que eles conquistem mais pessoas, para que o projeto cresça. Nesses 10 anos, a incubadora já apoiou 74 empresas, que geraram mais de 600 empregos e faturaram quase 13 milhões de reais. Atualmente, são 16 empresas incubadas em diversas áreas de atividades. Para o gerente da incubadora de Jacareí, o trabalho e o ambiente da incubadora propicia o fomento dos negócios. É um centro de apoio ao empreendedor. É justamente isso que nós falamos, que nós estamos divulgando. São pessoas empreendedoras, com espírito empreendedor, que muitas vezes não têm esse apoio para começar o seu negócio, para transformar o seu negócio, colocar num papel e desenvolvê-lo. E a incubadora está lá justamente para isso, para dar esse pontapé inicial. Bom, e a incubadora de empresas está instalada aqui em Jacareí, na rodovia Geraldo Scavone, número 2080, no condomínio empresarial Indus Vale. E o site para você visitar é incubadora-jacareí.com.br. Boa notícia para quem deseja ser pai. Uma lei federal aprovada e já sancionada ampliou a licença paternidade, permitindo que os pais possam passar mais tempo com os filhos recém-nascidos. O Marco da Primeira Infância é um conjunto de medidas que prevê, entre outros benefícios, mais tempo para os pais passarem com os filhos e também mais direitos para crianças de 0 a 6 anos de idade. Veja na reportagem. Todo pai tem direito de se afastar do trabalho nos primeiros dias de vida do filho. É a chamada licença paternidade. A licença paternidade, legalmente, ela surgiu no Brasil nos anos 40 com a CLT.
que na época era um dia apenas, obrigatório a todos os pais, a todos os empregados pais. E em 1988, com a Constituição Federal, foi ampliado para 5 dias, que está vigente até hoje. Aumentar de 5 para 20 dias a licença-paternidade é uma das ações do Marco da Primeira Infância. A lei aprovada e já em vigor tem como objetivo aumentar o tempo dos pais com os filhos nos primeiros dias de vida. Existe um programa hoje dedicado aos recém-nascidos de 0 a 6 anos. E dentro desse programa, que vai abranger saúde, educação e alimentação, está também o maior convívio com os pais. Daí nasceu essa lei que prorroga a licença-paternidade para 20 dias, de 5 para 20 dias. Ou seja, aumenta mais 15 dias na licença-paternidade. A mudança na lei agradou Matheus, pai da pequena Sofia, que tem menos de um mês de vida. Ela nasceu prematura e precisou passar alguns dias no hospital. Eu acho uma mudança importantíssima, principalmente para pais como eu, que têm filhos prematuros, que às vezes têm uma necessidade a mais especial de ficar mais tempo no hospital e não tem tanta ajuda, mesmo que tenha ajuda, mas nada como o próprio pai para estar olhando a criança. Não só isso, você ficar 5 dias e depois voltar para o serviço, você não volta 100%. Você fica lá só o corpo, mas a mente está em outro lugar. Então eu acho que é não só importante, mas como fundamental esses 20 dias. Para essa psicóloga, embora a mudança seja muito positiva, ela ainda não atende ao período ideal para a formação do vínculo entre pai e filho. O aumento do tempo desse contato do pai com os filhos, né, no aumento da licença paternidade, a gente achou um avanço muito grande, apesar da gente considerar ainda que é pequeno, né, 20 dias ainda é pouco. Do ponto de vista psicológico é extremamente importante, tanto assim, para o fato do pai ele poder auxiliar a mãe, dar o suporte que a mãe precisa, né, nos primeiros dias, que é tão importante, quanto para a formação do próprio vínculo do pai com esse bebê. Fernanda afirma que nos primeiros dias de vida do bebê, a função da mãe é primordial, mas nada impede que o pai também exerça esse papel. Nos primeiros dias que você vê como o seu filho reage, quais são as manias, como ele faz tal coisa. Você pode aprender isso depois, mas esses primeiros dias é um aprendizado tanto para a mãe quanto para o pai. A nova lei da licença-paternidade já está em vigor em todo o país. Porém, não são todos que poderão desfrutar desse benefício. O que nós devemos observar nessa nova licença-paternidade é que ela não é obrigatória e não vai abranger diretamente todos os pais empregados, porque ela só pode ser para as empresas que aderiram ao programa Empresa Cidadão. E para aderir a esse programa Empresa Cidadão, só pode as empresas que tributam em lucro real. Ou seja, vai ser para uma minoria por enquanto. Antes de solicitar a licença-paternidade, o trabalhador deve se informar se sua empresa faz parte do programa Empresa Cidadã. As empresas que fazem parte de todos os programas cidadãos são as empresas mais conscientizadas. As próprias empresas, por si só, elas já divulgam. Mas no caso de alguma exceção que não divulgou, ele pode constar no site da Receita, qualquer tributação da empresa, que é informações públicas, pode consultar diretamente a empresa e, no último caso, ele pode consultar via judicial, que não precisa chegar a esse ponto. Porque todas as empresas que passam por programas sociais, elas fazem um trabalho de conscientização e de envolvimento dos empregados dos programas sociais. Batizadas pelos colecionadores de arte sacra, as paulistinhas são imagens que, ao longo do tempo, deixaram de ser apenas instrumentos de devoção para ganhar reconhecimento como objeto artístico da cultura popular. As raízes dessa arte nasceram na região do Vale do Paraíba e, em Jacareí, elas compõem o acervo histórico do MAVE, Museu da Cidade. Confira os detalhes na reportagem de Maiara da Mata. Imagens que na maioria são pequenas no tamanho, modeladas em barros e queimadas a lenha. Imagens que são carregadas de histórias e representação popular. Elas são as paulistinhas e nasceram na região do Vale do Paraíba.
Quando se fala do Vale do Paraíba, do Vale Histórico, fala-se dos barões, do café, dos casarões e quase nada se fala aí da população comum que viveu aqui, né? Então, as Paulistinhas, elas foram feitas para as camadas populares, por santeiros populares e, portanto, com características do povo, né? E é bom lembrar que as Paulistinhas existem apenas aqui no Vale do Paraíba, né? Então, elas não existem em outro lugar do Brasil. E por que é importante? Porque ele mostra a identidade daquele povo simples que vivia na região, porque o povo mais abastado comprava suas imagens vindas da Europa, né? E o povo simples tinha que confeccionar suas imagens de devoção, principalmente os tropeiros, que eles iam para o sertão, eles tinham que levar essas imagens de devoção, porque você no sertão é você e Deus, e os perigos da selva, né? Então eles se apegavam muito à sua religião. Então, o São Sebastião, por exemplo, tem um acervo razoável de imagens de São Sebastião, porque é o santo protetor dos tropeiros. A igreja do Avareí é a igreja de São Sebastião, porque era a última parada para devoção antes de entrar no sertão. Depois é eu com a minha imagem particular, né, para me professar minha fé. Jacareí tem o segundo maior acervo de paulistinhas do país. As peças históricas moram no Museu de Antropologia do Vale. Jacareí recebe, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, uma parte da coleção do Dr. Eduardo Wetzel, que foi comprada, uma parte, outra parte recebeu como doação. E isso faz com que o museu tenha, desde então, um acervo rico aí de arte sacra de boa qualidade e arte religiosa popular, que são as Paulistinhas, né? Só nós temos, e o Museu de Arte Sacra de São Paulo. Os dois lugares no mundo que tem um verdadeiro acervo de Paulistinhas são esses dois museus. Os outros têm uma quantidade muito pequena, para considerar um acervo maior, 5, 10 peças. O nosso acervo, a gente tenta sempre assim, manter ele exposto, para as pessoas poderem ter esse contato, porque faz parte da cultura popular daqui do Vale. É encontrado em Taubaté, em Lagoinha, até em Santa Isabel ainda há indícios das Paulistinhas. As pessoas tinham essa devoção muito grande. E o barro com o qual ela era utilizada era característico daqui da nossa região. Então, tudo nela é característico daqui. Então, isso faz com que o nosso acervo seja realmente importante. E é das mãos dos conhecidos santeiros que nascem as Paulistinhas. Foi por meio do olhar sensível de Eduardo Wetzel, médico que visitou o Vale do Paraíba, que foi revelada a arte que existia nas casas, sítios e fazendas. Eduardo se aprofundou nos estudos e valorizou a arte e fé presentes nas Paulistinhas. Então essas imagens, elas têm um pouco como se fosse uma fotografia das pessoas da época, né? Com essa vestimenta religiosa, esse ar de imagem sagrada, né? Mas eram santas imagens esculpidas por mãos simples e as mãos calejadas da roça, muitas vezes, muitas mãos de escravo. Então era o pessoal que dava forma para a sua fé, para a sua devoção. Recentemente, Magela esteve em Portugal, na cidade de Estremoz, para contar um pouco da história das Paulistinhas. No final do ano passado, eu concorri, né, num edital do Ministério da Cultura de intercâmbio. E o meu objeto era levar informações sobre a Paulistinha e trazer informações da tradição que eles têm lá desde o século XVII, de modelagem de peças de barro. Ao chegar lá, descobri que eles nunca tinham ouvido falar da Paulistinha, né? Então foi uma surpresa para eles e para mim também, né? É importante dar continuidade a esse trabalho. Eu sonho que a gente possa logo fazer uma exposição juntando imagens das Paulistinhas com essas imagens de Portugal, que são as mães das Paulistinhas, né? As pessoas que sabiam fazer essa arte lá e quando vieram para cá transferiram esse conhecimento para a população daqui. O Magela é quem está pesquisando com mais afinco isso, tem dado palestras para a gente, tem dividido, partilhado esse conhecimento que ele está adquirindo, mais o muito que ele já sabe, né? Então, acho que nós temos que continuar aprofundando essa pesquisa para conhecer melhor
E a edição do Notícias de Jacareí de hoje fica por aqui. Todas as reportagens estarão disponíveis em nosso endereço eletrônico, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.